Lisa Avancini, Avantini, Avance, eu não sei pronunciar direito esse sobrenome, mas é uma cantora jovem brasileira que participou aí do show de calouros aí do programa do Raul Gil. O ano eu não me lembro especificamente, inclusive ela acho que ela participou de mais de um, não sei se venceu, tem capacidades para, provavelmente venceu as edições que participou. Eu digo porque essa edição que ela participou eu não acompanhei, mas eu acompanhei uma edição que veio após, que daí teve Isa Vitória, teve Bia Negreiros, esses dois nomes não esqueço, e, enfim, mas o da Lisa eu não acompanhei. Mas já assisti vídeos sobre ela cantando, já vi alguns vocal coaches também conversando a respeito, disseminando algumas coisas, avaliando, analisando tecnicamente. Nosso estudo é baseado na técnica, não é? E, claro, pessoal, é uma jovem aqui, ela é muito jovem, eu não sei, 18 anos, talvez 17, 16, 15. Até 15 anos eu dou pra ela, porque ela é realmente muito jovem. E vejam vocês que o nosso estudo da técnica vai para aquele cantor que não tem absolutamente nada de técnica, para o cantor que já tem conhecimento da técnica, para o cantor que usa a técnica. E aqui no estado da Lisa Vancini, nós vamos colocar um cantor com técnica acima do normal e exagerado. Isto é ruim? Não, não é ruim. Mas dá para nós compararmos o que tem o uso da técnica exagerado para com o que não tem técnica. E eu vou colocar acima desse que tem o uso da técnica exagerado a um patamar, por um exemplo, de Gabriel Henrique. Esse não é o uso da técnica exagerado. Porém, vocês veem que nas suas performances, Gabriel usa de técnicas para lá de que a gente possa contar. Você vai colocar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajustes, registros, próprios mecanismos vocais que ele utiliza mais de 10 mecanismos ali para uma única canção. Agora, vamos compará-la então com essa cantora jovem, Alice, que sim, também tem esses recursos na voz. Só que o que eu digo é que não adianta nada você ter os recursos, todos os recursos, mas você não saber empregá-los. Por um exemplo, você sabe que o vibrato é um recurso que te assiste e é um recurso agradável para quem te ouve. Quando você faz um no final da frase, fica bonito, vai defender também do tempo da música, é claro. Se a música está em tum, 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 não dá para você fazer, por exemplo, um da, não, não é harmônico para com o tempo da música. Mas se o tempo da música está em tum, tum, você está em na, casa melhor. Agora, uma coisa que uma cantora mais jovem desse tipo já não tem uma consciência para pensar que, vejam vocês que eu tenho 30 e tantos anos, então eu já posso falar, tá? Eu tenho aqui no mínimo quase o dobro da idade dessa moça, ok? Eu tenho propriedade. Ela já não tem essa consciência para pensar, muitas vezes, ainda mais no clímax das músicas, que você tem um tempo de música, você tem um tempo da canção, justamente esse pá, 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 ou então é pá, pá, pá. Se for uma música mais animada é pá, 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 pá. Ritmo, isso chama ritmo. Mas o teu vibrato, por um exemplo, eu tô dando o exemplo do vibrato, tá, pessoal? Nós vamos falar de muito mais aqui. Mas o teu vibrato, por exemplo, ele também tem seu ritmo natural. Mas dependendo da canção e do seu tempo rítmico, você o terá que adequar para a canção. Isso é uma coisa que eu também estou fazendo para com as minhas canções. Que muitas começam por estarem na tonalidade menor. E eu quero usar o meu vibrato, que é um vibrato mais acelerado. O meu vibrato é da assim, basicamente. E quando eu subo para os agudos, ele fica assim. Mas percebam que se eu estiver cantando, por exemplo, uma canção aqui, como a daquela que a gente analisou do Dimanche, Across the Endless Dimension, fantástica. Que ele começa no Set Eyes Lost, que você já pode perceber, tonalidade menor e o ritmo está em tão, 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 tão,
não está em tão, 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 tão. Então o meu vibrato aqui já mais rápido quebra com a essência da música, não é verdade? A mesma coisa se eu for querer fazer um melisma ali, já nesse começo, quebra com a essência da música. Nós não queremos isso, nós queremos que o ouvinte, que o público sinta o que ele deve sentir com a essência da música. Então você não faz a música perder a essência. Também você não faz um recurso agudo ali, porque a tonalidade não pede. Então perceba que é um conjunto, é o conjunto da obra. E o que nós podemos perceber dela? Consciência vocal ela tem, mas em algumas partes esta consciência se perde. Como eu falei anteriormente, vou repetir, ela é muito jovem, ela precisa estudar com um coach preparado para disseminar esses pontos e que não tenha medo nem vergonha de apontar, porque se você está tomando aulas, então você tem que estar pronto para ouvir aquilo que o mestre vocal vai falar. Você não vai chegar e vai contestar o que o coach está falando, porque senão então não tome aulas, na verdade. Isso acontece muito, tá, pessoal? Eu sei do que eu estou falando. O problema de ter que estudar referente a essa moça não é que ela não saiba cantar, não é que ela não tenha voz e não é que ela não tenha técnica e não é que ela não tenha recursos. Não, ela tem voz, ela tem recursos e ela tem consciência vocal, mas ela precisa saber administrar estes registros, estes recursos. Vamos dar uma acompanhada aqui no começo dessa apresentação. A música aqui é Chora Israel. Uma música de um cantor brasileiro, inclusive. Eu não sei se a versão original é dele, acredito que sim. É um cantor brasileiro e ele canta tanto na versão... Agora me foge o idioma que ele canta. Não é arábico, mas é o idioma falado lá em Israel. Agora me fugiu. Bom, o idioma falado em Israel é hebraico. E ele gravou a música original em hebraico. E também fez essa versão que Liz está cantando. Sérgio Lopes. Em português. Daí ficou Lamento, Israel. Ele canta lá no hebraico. Kraj Israel Naramiri Norebariro. Me falta a letra, tá? Eu sei que a música é maravilhosa, essa música, mas eu não sei a letra de cora. É fantástica, a melodia muito bonita realmente, muito bem acentuada. Sérgio Lopes, um ótimo intérprete e compositor também. Então ela traz aqui uma música. Esta música tem um certo peso aí para o pessoal do gospel, o pessoal do cristianismo. Até aqui o que nós percebemos, ela está cantando de uma maneira bem calma, vamos dizer, calma, o mais puro possível, calma. Está cantando de uma maneira tenra. E nós percebemos que a rítmica, aqui é uma controvérsia do que eu acabei de falar aqui. A rítmica está em... Ela poderia ter feito uma rítmica de voz falada, a própria fonética aqui, um pouquinho mais no tic-tic-tá, tic-tic-tic-tá, tic-tic-tá. O tic-tá está em 3 tempos. E ela está falando em 2. Enquanto que ali está tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum-tá. São 3. 3 para 2. Isso aqui também já pode ter sido escolhido pelo maestro como eu falei, esse é o show de calouros do programa Raul Gil. Ele pode ter escolhido por esse caminho dela percorrer fazendo de 2 tempos, e enquanto ele vai orquestrando um instrumental em 3. Agora, nós vamos ver se lá no clímax ela vai entrar nos 3 tempos ou vai seguir fazendo nos 2. Perceba então que eu dei o exemplo do vibrato. Fazer em 2 tempos o que está sendo feito em 2 e fazer em 3 o que está sendo feito em 3. Mas nesse caso aqui do canto, apenas como ela ainda não está empregando o vibrato, ela está contando uma história, ela está falando. Então, de fato, pode haver essa quebra de você fazer uma coisa em 2 tempos, enquanto que o instrumental está fazendo em 3. Ok? Neste caso. Agora, se nós formos começar a empregar o vibrato,
Vamos ver. Aí entra aquele ponto que eu falei. Aqui começou já, e percebam que inclusive ela quase que engatou errado ali, né? Do Senhor. Na verdade não é que ela engatou errado, na verdade é que a subida que ela foi fazer, ela estava em voz de peito. E aí ela foi pegar pra voz de cabeça. Naturalmente, quando nós saímos da voz de peito, pessoal, vamos tentar engatar direito, tem essa quebra, que é como se fosse um golpe glótico, né? Do Senhor, do Senhor. Eu pensei, agora não deu quebra, porque agora eu entrei já eu já comecei fazendo na cabeça, ó. Do Senhor, do Senhor. Aí já teve a quebra já, do golpe de glote. Isso é normal, porque tá passando de uma região para outra, de um registro para o outro. O que nós diríamos ali naquela parte ali, que talvez pudesse ser um pouco mais agradável nesse começo de performance, que fosse não feito talvez essa subida melísmica e a troca de registros, e que talvez ela não precisasse entrar fazendo o registro de peito até aquela parte, e sim já na cabeça. No caso, eu tiraria essa parte do melisma e manteria o canto sendo feito na linear. Mas essa é uma escolha estética minha como coach, tá? Não estou dizendo que está ruim, está errado, que está desagradável, não. Estou dizendo, né, a minha escolha estética. Claro que pode acabar fechando com a escolha de outros também. Eu sei que eles ali no programa, eles têm um maestro que prepara os arranjos, mas eles não têm nenhum coach que faça uma mentoria para eles, para dizer, no caso, pontuar essas coisas que eu estou pontuando, porque os jurados, que antes eram jurados preparadores vocais, como Caio Mesquita, o próprio, que é um grande coach vocal, ele sim pontua isso, mas após a apresentação. Ele não pontua antes deles se prepararem, ele não vê os ensaios deles, percebe? Isso eles não têm lá. Então eles se preparam com o que eles já têm, e eles se preparam com os que estudam, com aquilo que eles estudam. Aqui pegou certinho a batida rítmica da música. Perceba que estava em tum tum tá, tum tum tá, tum tum tá, e a subida melísmica que ela fez foi ali foi certinho, pegou a batida da música no ritmo. Mas também, pessoal, não é nada pra nós nos espantarmos, não é nada pra nós, como os jurados estão fazendo ali. Claro, é um programa de televisão, eles têm que demonstrar uma emoção acima do normal, para que as pessoas que estão assistindo não troquem de canal, não é? Tem que ser uma coisa que te prenda ali, tem que ser uma coisa para enganjar também. Então, eles têm que fazer uma coisa, essas aberturas de boca. E o que eu digo aqui? Ela já tem consciência vocal, ela já tem recursos, ela já tem voz. Falta preparo e falta estudo para organizar tudo isso. Tudo tá meio desorganizado, tá tudo meio que solto. E ela também é afinada, isso eu não vou negar. Mas não é nada para nós, porque nós sabemos que ela já tem esses cinco pontos aí a seu favor. Que falta é a organização. E também esse negócio de não ter essa necessidade de nós nos estupefarmos com o que já nos foi apresentado até aqui, é que nós sabemos que a pessoa nessa menor idade, de 15, 16, 17, é tudo muito fácil, pessoal. Eu digo pra vocês que é fácil porque ela ainda não terminou de passar, ou já passou, talvez, pela fase da puberdade. A voz, claro, ainda vai dar uma amadurecida até os seus 30 anos, mas talvez já tenha finalizado a puberdade. Então aí a voz já tá meio que se firmando naquilo que vai ser para ela até o fim da sua vida. Ainda tem a amadurecer, mas na questão tímbrica e na questão da colocação natural já está tudo bem acertado ali.
Então, tem pontos que a favorecem aí. Agora, se ela está passando pela puberdade, bom, então, de fato, nós veríamos aí, talvez, na voz dela, certos desconfortos cantando. Ou que ela evitaria ao cantar também. Isso daí já fala do profissionalismo do cantor, de evitar mostrar esses pontos negativos que possam ter devido à sua passagem de puberdade, troca de voz de uma voz para outra. Aquele negócio fisiológico, né, das pregas estarem afunilando mais ou espaçando mais com determinada idade, de uma idade para outra, e que no caso dela nós não estamos vendo, pelo menos até agora. Eu não sei a idade ao certo, então eu estou chutando aqui que ela pode já ter terminado a passagem da puberdade, como ela pode estar ainda não tendo passado pela. Se ela não passou ainda pela troca de voz do estado fisiológico da puberdade, então quer dizer que ela tem mais pontos ainda a seu favor, os quais nos remetem a não ter todo esse assombro quando ela nos apresenta o que apresenta, porque é muito fácil você cantar antes de passar pelo amadurecimento vocal, porque você tem tudo mais natural desde o teu nascimento. Após você passar pelo amadurecimento vocal do pós-puberdade, daquela troca de voz, vamos dizer assim, entre aspas, e daquele processo fisiológico que acontece ali interno, então é tudo muito mais fácil, é tudo mais facilitado, porque já está tudo no lugar. Nós nascemos com a voz colocada para frente. Nós podemos perder essa colocação, como eu falei para vocês, após o processo fisiológico natural da puberdade. Melisma arábico, que se chama esse, que é um na, não é aquele outro melisma do da, ou então do da, que já é outro, ou então do oh, que é o mais conhecido aí, esse que é o da Mariah Carey, né, que todo mundo imita. Na verdade, aquele outro ali é esse que ela fez é o melisma arábico, mas o que eu apresentei como segundo foi uma ornamentação. Um outro muito parecido com estes também é o apogiatura. Isso não é um melisma, isso é uma apogiatura. Também dá para se assemelhar e para você empregar como se fosse um melisma, mas não é um melisma. Esse necessita uma laringe média para fazer. Voz mista. Bom, acho que a gente pode parar por aqui. Então, como eu falei para vocês, técnica está ali, colocação de voz também, recurso de voz também, mas ao meu ver tem que organizar, porque esse refrão, inclusive, tá exagerado esse tanto de recurso oferecido aqui para esse refrão, sabe? Só o fato de você estar usando a voz de peito alto nessa região e fazendo o que ela está fazendo, empregando as notas que ela está empregando, já é uma coisa maravilhosa. Então, o tanto de melisma, ela raspou inclusive na garganta, que muitos chamam do tal de drive, que eu não sou muito complacente, mas inclusive uso de vez em quando. Acaba que fica uma salada de frutas ali que você não consegue distinguir direito os sabores. Então, de fato, essa moça, não é que ela tenha que fazer aula de canto, aula de colocação de voz, eu não digo, a voz está colocada, mas aula de canto. Ela tem que fazer aula de canto apenas para organizar. Então não é que ela não saiba cantar, ela sabe cantar e sabe muito bem, mas falta organização, ok? Um canto bem cantado deve ser organizado, deve ser bem métrico, tudo aquilo que você tem a oferecer, para que não soe exagerado ou mal colocado em questão ao oferecimento para quem vai te ouvir, tá bom?